mas que você monte diversificação, porque como Salomão já dizia, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2, olha lá, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você verá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá acontecer no mundo, né? Então, o Salomão, há muito tempo atrás, o homem mais rico que já existiu, não financeiramente falando, né? É porque teve algumas outras pessoas que provavelmente teve mais dinheiro que Salomão, mas Salomão, sem sombra de dúvidas, foi o cara mais sábio que já existiu aí no planeta Terra. E se o cara que tinha o dinheiro lá naquela época pra comprar os Estados Unidos, o Brasil, um pedaço da Europa, ele fala isso, não faz sentido você não escutar, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, perceba, aprenda isso aqui é uma coisa que eu demorei muito a aprender, isso aqui é só com experiência mesmo. Então se você consegue não passar por perda de capital, não perder dinheiro pra aprender isso aqui, você tá aprendendo comigo que já perdi, pô, você vai economizar dinheiro, né? Não faz sentido você não aprender. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque eu te prometo que eu vou te entregar tudo de bom e do melhor aqui, meu parceiro. Eu vou te entregar aqui grande parte do meu conhecimento, tudo que eu consegui te passar pelo YouTube, eu vou te passar. Você pode ver que aqui nesse canal não tem enrolação. Então já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal pra você honrar meu trabalho, do mesmo jeito que eu tô honrando sua vida aqui, entregando todo o conteúdo possível. Então o que você faz? Você vai clicar aqui Year to Date, que é do início do ano até agora, e você vai identificar onde foi essa queda. Quando foi que ele começou a cair de verdade? E a gente consegue ver uma inflexão aqui bem característica, né? Então vamos trazer aqui pro gráfico de 6 meses, de um mês aqui, ó. O de um mês a gente consegue ver melhor. Olha lá, a partir do dia 9 de setembro aqui que ele começou a cair, ó. Caiu 6,52%, a partir do dia 9. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou aqui na GD Tools, vou digitar aqui, ó, CPTS11, aí eu clico aqui no CPTS11, vai abrir o fundos.net aqui, e aqui eu vou identificar se no dia 9, ó, vou dar até um zoom aqui pra ficar melhor pra você, se no dia 9 do 9 saiu algum relatório, alguma coisa que fez com que o fundo caísse, algum fato relevante, alguma coisa do tipo. E pelo jeito não, né? Saiu um relatório aqui dia 4 do 9 e o outro relatório aqui dia 11 do 9. Então, teoricamente, esse dia 4 do 9 aqui deveria ter causado a queda no dia 4 do 9, só que no dia 4 do 9 continuou, inclusive deu uma subidinha antes de cair, né? Então não foi, com certeza não foi esse fato. Não vou nem abrir esse relatório pra gente não gastar muito tempo aqui. E aí a gente tem um aviso aqui aos cotistas que são os rendimentos do dia 11. E aí ela apresentou aqui os rendimentos que ia fornecer de 8 centavos, inclusive subiu o dividendo. Antes tinha sido 7 centavos no mês anterior, agora foi 8. Então não foi motivo de queda, né? E aí percebe que depois a gente teve informe periódico no dia 16, no dia 24 teve informe periódico, dia 25 teve um novo relatório, que é o que a gente vai ler aqui agora. Não teve nada que forçasse essa queda, né? Não teve nada que forçasse essa queda. Vamos ver que dia que foi dia 9? Dia 9 foi muito próximo da nossa super quarta-feira, né? Do aumento da taxa de juros e tal. Será que foi o cenário macroeconômico que fez então o CPTS cair? Vamos ler o relatório para ver se tem alguma coisa aí que, nossa, meu Deus do céu, realmente tá muito ruim, vamos derrubar essa cota? Não vou mais querer o CPTS a 8,50. Eu só compro agora o CPTS se for a 7,70. Vamos dar uma olhada aqui no relatório então. Abri o relatório de 42 páginas, ele fez 10 anos agora, então ele fez um relatório um pouquinho maior. Eu vou ler aqui as partes importantes junto com você, beleza? Então aqui no começo a gente já consegue ver aqui o comentário do gestor, mostrando qual que é a taxa média do fundo, de IPCA mais 7,94, ou seja, sofreu marcação de mercado. A marcação de mercado fez a taxa subir, logo o valor do título caiu, então ele teve perda de valor patrimonial, apesar de estar tendo maior rendimento agora. Então você vai receber mais dividendos, mas o valor patrimonial do fundo deu uma caidinha, né, por conta da marcação de mercado. Aqui na distribuição de dividendos você vê que ele distribuiu 8 centavos, que dá 133% de CDI, é absurdo, né? E isso aqui já tá falando sobre o CDI equivalente, né, descontado imposto de renda com a alíquota de 15%. Então se fosse o CDI ali descontado 22.000%, daria até um pouquinho mais do que 133% de CDI, né? Aqui ele fala que teve movimentações na carteira, ele comprou ali 100 mil reais de IPCA mais 9, vendeu 53 milhões de IPCA mais 7, ele tá tentando fazer uma reciclagem da carteira, vender títulos com a taxa baixa, comprar títulos com taxa alta, porque no momento a gente tá vendo taxa Selic subir, provavelmente é o que vai continuar acontecendo. O resultado do fundo foi de 4 centavos, nossa, Léo, foi de quase 5 centavos, né, 4,9 ali, quase 5 centavos. Vamos então colocar o resultado de 5 centavos, ele distribuiu 8 centavos. Aí esses 3 centavos de onde veio? A gente vai ver lá na DRE da onde veio esses 3 centavos aí a mais, tá? Aqui na alocação de ativos ele tem 70% em CRIs, 30% em FIs, e você consegue ver aqui que desse dinheiro dele aí que tá em CRIs, 275 milhões são compromissadas com CRI, ou seja, uma alavancagem de custos CDI mais 0,7, 10% do PL. Então 10% do patrimônio líquido dele tá alavancado, é dívida. E aí ele pegou esse dinheiro, tá pagando mensalmente essa dívida, e aí ele colocou isso através de compromissadas. Esse é o principal problema aqui agora do CPTS, na minha visão. Ele fez algumas compromissadas indexadas ao IPCA. Como assim, Léo? Olha só. Vamos supor que você pegou aí 100 mil reais hoje, tá? 100 mil reais hoje. E aí você vai ter que pagar aí 1.000 parcelas de 1.200 reais, né? Vai dar lá no final 120 mil. Então você vai pagar 20 mil de juros só. Só que aí você pegou esse dinheiro pra fazer alguma coisa, correto? Você pegou esse dinheiro pra não vai pegar o dinheiro pra ficar parado, pra pagar juros à toa, certo? Você pegou isso aqui pra fazer alguma coisa. O CPTS pegou isso aqui pra fazer compromissadas, tá? Vou colocar
colocar aqui, ó, comp, tá? Compromissadas. E aí essas compromissadas ele indexou no quê? Ele indexou no IPCA. Você vai ver que uma principal característica do CPTS é que ele é um fundo indexado ao IPCA, tá? Só que aí a dívida dele é CDI. Aí imagina o que tá acontecendo. Ele fez isso lá no momento da crise, onde o IPCA tava disparando e o Selic tava bem aqui. Então o CDI era bem baixinho, a dívida que ele tinha que pagar era bem baixa e o rendimento que ele tinha era bem alto. Só que aí o que aconteceu depois? Ele demorou para reciclar a carteira, né? A Selic subiu e o IPCA caiu. Aí o que tá acontecendo agora? A taxa dele que ele tem que pagar de dívida tá alta. Olha aqui, a taxa que ele tem que pagar hoje, CDI tá de 10,75, 10,65, né? Mais 0,7 aqui, ó, mais 0,7. Ele tá tendo que pagar uma dívida aí de 11%, 11,3%, né? E ele tá tendo um rendimento de IPCA mais 7. Aí o IPCA tá de 4. Pô, 4 mais 7 fica 11 ali. Então praticamente ele tá pagando a dívida com a compromissada que ele tem. Não tá tendo muito lucro, tá ficando um pouquinho no prejuízo, né? Um pouquinho no prejuízo. Isso aqui agora tá melhor. Agora tá melhor, porque o IPCA deu uma subida. Mas quando a taxa que tava de 13,75 e o IPCA tava de 3%, pô, tinha uma diferença muito grande, né? O CPTS ficou no preju ali durante o período. Isso aqui puniu muito a cota dele, né? E você vai ver, inclusive, ele demonstra um gráfico dessas compromissadas, você vai entender melhor um pouquinho. Aqui da carteira de crédito dele, dos CRIs, né? Dos 70% de CRI aqui, ele tem 96% indexado a IPCA. Então, é IPCA mesmo, né? IPCA sofreu marcação de mercado, ele adquiriu a taxa média de 6,72 e hoje está 7,94. Então, teve ali um consumozinho do PL. Isso só vai acontecer se ele vender? Sim, só vai acontecer se ele vender. Se ele manter esses títulos aí até o vencimento do contrato, ele vai receber os dividendos e o PL não vai ser prejudicado, né? Aí 30% da carteira dele é de FIs, né? Tem um pouquinho aqui de exposição em shopping, renda urbana, logística e laje corporativa. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, abaixando aqui, ele fala sobre o que esperar do CPTS daqui pra frente, né? E aí, a parte principal aqui que tem que ficar claro nesse vídeo é que ele planeja continuar sendo high grade, então ele não vai aumentar as taxas para poder te entregar mais rendimento, você vai esperar receber esses 8, 7 centavos aí mesmo, tá? Isso aí é a taxa esperada do CPTS, ele não quer aumentar isso, ele quer ter créditos high grade, são aqueles com maior segurança, menos chance de ter calote, justamente para ele conseguir ficar pagando dividendo extraordinário, fazer ganho de capital através de venda, marcação de mercado. Ele não quer se expor a high yield para ganhar 10, 12% aí de rendimento e sofrer calote de 10%, que aí o rendimento dele cai como se fosse high grade e ele não consegue fazer muita marcação de mercado porque tem baixa liquidez o high yield. E aí vamos ver aqui a parte importante da parte da compromissada. Ó. Para a carteira de compromissados, nosso objetivo é reduzir a exposição no longo prazo, pois conforme o juro aumenta, taxa Selic aumenta, o resultado da estratégia diminui. Por quê? Porque se o juro aumenta, o IPCA cai, aí vai ter muito spread, conforme eu fiz a continha ali para você entender. Ainda assim, ressaltamos que mesmo hoje, o histórico da carteira de compromissados foi positivo para a fundo, desde a sua criação até hoje, né? No consolidado, a carteira de compromissados foi positivo. Passou mais tempo ganhando do que perdendo, né? Aí que ele faz com o comentário especial de 10 anos, o histórico de default aqui da carteira de crise, default é inadimplência, né? Esse default aqui, que eles falam em inglês, default pra ficar chique, isso aí é inadimplência, calote mesmo, né? E ele fala aqui que quando ele começou a sua carteira lá em 2010, ele tinha uma carteira high yield. Aí ele começou a comprar alguns créditos, em 2014 ele comprou alguns créditos high yield e ele sofreu calote. Em 2016 ele sofreu um calote ali e ele aprendeu, ele falou assim, pô, eu não quero mais ser high yield, eu quero virar high grade. E aí ele até faz uma continha aqui, ó, para exemplificar o que estamos dizendo, uma carteira com taxa média de IPCA mais 10, ou seja, um high yield, após passar por um evento de inadimplência, de default, de 10%, a carteira terá uma rentabilidade de IPCA mais 8. Pô, se eu corro o risco recebendo IPCA mais 10, por que eu não pego então o IPCA mais 8 logo direto e eu fico tentando fazer ganho de capital aqui? Porque aí eu tenho um crédito muito seguro, eu faço ganho de capital, vou ter o rendimento do IPCA mais 10, mas com risco de IPCA mais 8. Enquanto no IPCA mais 10, eu tenho muito risco, pode ser que eu tenha, por conta do default, por conta da inadimplência, o rendimento do IPCA mais 8, e sendo que eu comprei IPCA mais 10, né? Então ele fala assim, pô, não faz sentido. E ele disse aqui, ó, dito isso, o último default que a gente teve na nossa carteira, o último inadimplência que a gente teve na carteira foi em 2016, com base no investimento feito em 2014, né? Nossa carteira atual é completamente diferente do que nós tínhamos na época, e atualmente financiamos exclusivamente imóveis já construídos, já alocados, com garantias boas locações e bons devedores, em sua grande maioria empresas ou fundos listados na bolsa, com baixo risco de crédito. Então, pô, é high gradezão mesmo, né? O CPTS ele é um high gradezão mesmo, indexado inclusive no IPCA. Então, quando você olha pro CPTS, você tem que ver se ele tá rendendo mais do que o IPCA. A gente vai até olhar uns gráficos aqui. Pô, tem que render mais do que o IMAB 5, por exemplo, que é o nosso benchmark do IPCA, que é o IPCA mais 6, o famoso IPCA mais 6. E aí ele continua, né? Não temos nenhum caso de inadimplência ou default aqui na carteira de CPTS. O último evento ocorreu há 8 anos, em 2016, quando a carteira do fundo era integralmente high yield. Aqui você consegue ver a base da estratégia do CPTS. Ele tem 70% CRI, 30% fundo imobiliário. E aí, fundo imobiliário, ele compra fundo imobiliário de tijolo. Ele fala que fundo imobiliário de tijolo tem maior potencial de valorização, e você sabe que sim. Porque aí você percebe que nos momentos
momentos em que os fundos imobiliários, que é essa barra mais azulzinha, clara, aqui ó, fundos imobiliários, né, resultado dos FIIs. Você consegue perceber que quando os fundos imobiliários estão abaixo, para baixo, os CRIs estão para cima. E isso aqui sempre aconteceu, ó, CRI para cima, fundo imobiliário para baixo. Aí fundo imobiliário para cima, o CRI vai para baixo, ó, CRI para cima, fundo imobiliário para baixo. Então meio que ele fez uma correlação negativa dentro da sua carteira. Lembra, correlação negativa é sempre muito bom. Aqui você consegue ver o custo das compromissadas, né? O custo tá aqui embaixo e a rentabilidade aqui em cima. Perceba, quando a taxa Selic estava baixa e o IPCA estava alto, olha só, o custo era 0,38% e a rentabilidade 1,16%. Ou então teve uma rentabilidade no mês aí de 0,77%, com dinheiro que não era dela, alavancagem, né? E aí depois, o que aconteceu? O contrário, a taxa Selic subiu, então a taxa subiu pra caramba de custo, olha lá, 1,3% de custo e quase nada aqui de lucro do IPCA, porque teve deflação no mês, por exemplo. Hoje tá praticamente aí no 0,0, tá menos 12% aqui, tem mês que vai 0,05%, 0,07% positivo, mas hoje tá basicamente no 0,0 e ele quer desfazer dessa carteira de compromissadas. Então aqui no caso do CPTS, que hoje aí tá com um valor de 7,74, perceba, 7,74 bate bem aqui, ó. Então a tabela de sensibilidade do IPCA no médio prazo, na verdade você está comprando IPCA mais 11, IPCA mais 11, aí desconta a taxa de administração, você está pagando ali, ó, IPCA mais 10. Aqui ele mostra a TIR do CPTS. O que é essa TIR, Léo? É a taxa de retorno, né? Taxa de retorno. Quando você olha para o CDI, a taxa de retorno no CDI nos últimos 11 anos foi de 10,3 anual. O IMAB 5, que é a comparação que você tem que fazer justa com o CPTS aqui, né? Olha lá, o IMAB 5 foi 8,1. Então quem investiu ali no IPCA mais 35, 2035, né? IPCA mais 2045, tá tendo um rendimento médio aí anual de 8,1, enquanto o CPTS tá tendo um rendimento médio aí de 12%. Então realmente ele tá batendo aí a média que ele se propôs a bater, né? Aqui você consegue ver a rentabilidade da carteira de FIs dele. Então você consegue perceber aqui que na carteira do CPTS ele conseguiu fazer com os fundos imobiliários dele um spread aí de 40% de valorização do IFIX, né? Então tá fazendo um bom trabalho, né? Enquanto ele estiver fazendo um bom trabalho, você permite ali, né? Lógico que a gente não quer que ele aumente tanto essa exposição em fundos imobiliários, o papel dele é bater ali o IMAB mesmo. É isso que eu quero quando eu compro CPTS, principalmente quando eu tô comprando eles contado, a gente consegue isso com mais facilidade, né? Olhando aqui para DRE, perceba, a receita dele deste mês foi praticamente metade da receita do mês passado, né? Normalmente a receita dele fica ali em torno de 30 mesmo, né? 30 milhões, ó. Então, desde fevereiro até junho, mais ou menos ali, foi 30 milhões de receita. Neste mês foi só 20. Por isso que ele teve um resultado bem abaixo ali do esperado, né? De 4 centavos. Porque no mês passado ele teve um resultado muito maior, o dobro. Ele fez muita atualização monetária ali, então ele teve um resultado com negociação de CRI muito alta, né? Neste mês ele não teve. Então, perceba, foi 20 milhões de receita com renda fixa, rendimento de CRI e tal. Ele teve aqui 4,8 milhões de despesa, o que fez um resultado aí de 15 milhões. Aí ele usou o acumulado lá do mês passado, ó, porque mês passado ele fez 37 milhões de resultado e distribuiu 25. Ele tá sempre distribuindo 25 agora nos últimos 2 meses, né? Então foi 25 milhões, resultado de 37, sobrou 12 milhões, né? Ou seja, 3 centavos por cota. E aí agora neste mês ele foi lá e consumiu esse resultado aí e não tem nada acumulado agora, né? Ele não tinha nada acumulado nos outros meses e agora ele não tem praticamente nada. Ele tem 5 milésimos de centavos, não é nada, né? Ah, Léo, então quer dizer que se ele continuar tendo esse resultado que ele teve em agosto, os dividendos vão cair? Sim. Se ele tiver outro resultado de 20 milhões aí, o dividendo vai cair. Não tem, ele vai pagar lá 5 centavos, não vai ter como pagar 8 centavos, ele não tem saldo acumulado. Então sim, pode ser isso que seja uma das quedas do CPTS, com certeza. Olhando pro histórico, provavelmente isso aqui não vai ficar se repetindo não. E mesmo que se repita, vamos supor que no mês que vem ele tenha 20 milhões de novo de resultado. Pô, vai pagar 5 centavos, vai cair mais, você consegue comprar mais barato ainda. Isso não é um resultado recorrente, né? O resultado recorrente não é esse, é 30 milhões, né? Então depende do que você acha, não tem certo e errado. Se você acha que tá muito difícil você participar do fundo, que você tá muito desconfiado do fundo, não tem que participar, meu parceiro, você tem que ter segurança. Eu falo sempre pra gente, se você não tem segurança do que você tá fazendo, não faça. Tem que ter segurança do que você tá fazendo. Aqui a gente consegue ver que o volume de negociação mensal tá bem alto, o número de pessoas que estão participando do fundo tá bem alto, né? O volume negociado tá bem alto. E aqui embaixo a gente consegue ver os CRIs. Se você quiser dar uma olhada depois, pode dar uma olhada, tá? Inclusive o LTV, que é o Low into Value, que seria a parte de garantia deles, tá bem alta, né? Tá na média ali de 62%. Então, garantia muito boa, né? Ele tem realmente ele é um fundo bonitinho, cara. Nada de errado com o fundo, não. Fez merda ali na compromissada? Pô, quando tava lá em 2020, 2021, todo mundo tava gostando demais, né? Que ele fez essa merda. Só que agora, como variou muito a taxa, ele demorou a fazer reciclagem? Com certeza demorou. Hoje ele reconhece isso, o gestor reconhece. Só que é uma coisa para crescimento do fundo, né? Não tem como o fundo fazer uma boa jogada que ninguém mais fez e não errar nunca, né?
normal. Nem fala que foi um erro, isso é uma projeção mesmo, ele tá até no positivo até agora, né? Então, desfazer as carteiras de compromissado aí, isso já vai melhorar muito o resultado do fundo, que vai tirar aquela parte da dívida ali. Você consegue ver aqui na DRE, dá uma olhada. Aqui na DRE você consegue ver despesa financeira com alavancagem, a 2,5 milhões, né? Então ele já vai tirar essa despesa aqui, já vai melhorar o resultado do fundo. É lógico que ele tá tendo um pouquinho de resultado com essa alavancagem, tá tendo, a gente viu ali, né? Tá quase no 0 a 0. Mas é melhor que ele não tenha alavancagem pra poder realmente ficar no 0 a 0 e depois faz uma alavancagem melhor, né? Aí ele atualiza isso aí e consegue um resultado melhor pra gente, né? Então, no momento, a gente tem a oportunidade de participar desse fundo descontado e esperar a melhora desse fundo aí. Vamos fazer a projeção, a pior projeção possível aqui do CPTS. Você ele tá pagando, vamos supor que ele vai pagar só 5 centavos, né? Então, 5 centavos lá, dividido pela cotação atual que tá de 7,74, lá de 7,74. Vai dar um yield mensal aí, meu parceiro, vai dar um yield mensal de 0,64%. Isso o pior cenário de todos, pior cenário. Então, pô, não é um yield muito ruim não, cara. Isso é a média do IFIX, praticamente tá sendo a média do IFIX nos últimos meses aí, com o IFIX caindo desse jeito, né? Se a gente colocar lá o 0,8 centavos, dividido pelo 7,76, cara, você vai ter um yield aí de 1,03% ao mês. Livre de imposto de renda, cara. É muito, isso aqui é absurdo, cara. Absurdo, né? Então, que é um bom fundo, que tá rendendo bem. Acho que não tem dúvida. Isso aqui não é recomendação de compra, né? Por isso que eu te peço encarecidamente o seu like, sua inscrição. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.